Olá! Hoje a gente mergulha numa ideia que, lá no século XVII, foi assim, quase explosiva. Verdade. A do Baruch de Spinoza. Ele disse que a Bíblia talvez não fosse bem a palavra de Deus, mas sim uma construção humana, com objetivos bem políticos, de controle mesmo. E ele não só falou, ele tentou provar, sabe? Analisando o texto como ninguém tinha feito. Foi uma coragem imensa para a época, né? E para a gente entender isso, a gente se baseou num vídeo do YouTube que detalha bem essa crítica bíblica dele, Certo. mostrando a lógica, a análise textual, e também num resumo da Wikipédia sobre o tratado político dele, onde ele fala de poder, de Estado. Então, a missão aqui é, desmontar um pouco essa ideia da Bíblia só como texto sagrado, né? Isso, vê o lado político que o Spinoza apontou. E como essa visão tão, digamos, pé no chão, se liga com a filosofia política dele toda, bem realista. Vamos começar pela análise da Bíblia, então. O Spinoza foi meio que um pioneiro do que a gente chama hoje de crítica histórica, crítica literária. Quer dizer, ele leu a Bíblia não como algo que caiu do céu pronto, mas como um documento feito por gente, sabe? Em momentos históricos específicos. E ele achou coisas estranhas ali, né? Sim, ele apontou contradições, coisas fora de ordem no tempo, anacronismos, tipo, como é que Moisés descreve a própria morte? Pois é. Ou referências a coisas que só aconteceriam bem depois. E os estilos de escrita, muito diferentes entre si, isso sugeria para ele vários autores, várias épocas, não uma voz divina única e constante. Imagina o barulho que isso não fez. Questionar a autoria divina, assim, era radical demais. Totalmente. E ele foi além, argumentou que esses textos tinham funções bem práticas, humanas mesmo. Como que, por exemplo? Eu criar uma identidade forte, talvez depois do exílio na Babilônia, quem sabe com gente como Esdras organizando. Entendi. E legitimar poder também, né? Claro, consolidar o poder de certos grupos, a própria imagem de Deus na Bíblia. Às vezes parece um legislador, um rei, refletindo mais as disputas aqui da terra do que uma vontade lá do céu. A religião virando ferramenta política. Exatamente. E um ponto-chave para ele era o medo, o uso do medo. As ameaças de castigo divino, sabe? Para Spinoza, isso não era conselho espiritual, era estratégia de controle, para garantir obediência, para ninguém ousar pensar diferente. Cria um ciclo vicioso, né? A instituição que bota medo é a mesma que vende a salvação. Pois é, ele via quase como um negócio da fé, que se alimenta desse medo. E aí entra a interpretação dos textos. Quem interpreta, manda. É isso. Basicamente, se só um grupo pode dizer o que Deus quis dizer, esse grupo tem um poder imenso, não só sobre a fé, mas sobre a vida das pessoas, a sociedade. E Spinoza batia de frente com isso. Totalmente. Ele defendia a liberdade de pensamento acima de tudo. A razão, para ele, não era inimiga da fé autêntica. Pelo contrário, era o caminho para não cair nessas armadilhas do poder. Ele achava que todo mundo tinha o direito de pensar por si, até sobre o que era considerado sagrado. Faz sentido. E os milagres? Como ele viu os milagres nessa história toda? Também como ferramentas. Narrativas de milagres serviriam mais para impressionar as pessoas, para reforçar a autoridade dos líderes, especialmente em momentos de crise, sabe? Para exigir submissão. Exato. Menos como prova de que Deus interveio e mais como uma história para gerar espanto e obediência. Ele até questionava, por que será que os milagres diminuíram justo quando a gente começou a poder verificar melhor as coisas? Boa pergunta. É fascinante essa desconstrução do poder religioso e essa visão realista que vê os interesses humanos por trás do véu sagrado. Como isso se transfere para a política do tratado político? É a mesma lente, o mesmo realismo, parecido com Maquiavel, né? Spinoza não queria saber de política idealizada que ignora como as pessoas realmente são. Que são movidas por paixões, por interesses, mas também pela razão, né? Isso, paixões e razão. Ele queria entender o poder e a lei como eles são, na prática. A teoria política, para ele, tinha que funcionar no mundo real, ser baseada na experiência. E aí vem aquela ideia forte dele. Direito natural é igual a potência. Como assim? Exatamente. O direito de qualquer coisa na natureza, uma pedra, um animal, uma pessoa, é simplesmente o seu poder de existir e de agir.
Sua potência. Agir como? Agir de acordo com sua natureza, seja por impulso, por paixão, ou, no nosso caso, também pela razão. No estado de natureza, antes da sociedade organizada, não tem pecado, não tem justiça ou injustiça no sentido que a gente conhece. Cada um age conforme sua força, sua capacidade. Mas viver assim só na base da força individual deve ser um caos, né? Como surgiu o Estado, a sociedade civil? Pela razão. A gente percebe, usando a razão, que cooperar é melhor, que juntos a nossa potência individual e a coletiva aumentam. Ah, entendi. O Estado, então, surge como um acordo para garantir segurança, para permitir que a vida seja mais estável, mais próspera, através de leis comuns que idealmente seriam racionais. Mas sem eliminar as paixões. Impossível eliminar as paixões. Spinoza sabia disso. O objetivo é moderar, organizar, para que a convivência seja possível. A força do Estado, no fundo, vem da força da multidão organizada. Ele chegou a analisar as formas de governo? Monarquia, essas coisas? Analisou sim. Monarquia, aristocracia, a parte sobre democracia ficou incompleta, infelizmente. Mas ele dá a entender que a democracia poderia ser a forma mais natural, a mais estável a longo prazo. Por quê? Porque distribui melhor o poder, reflete mais diretamente a potência coletiva da multidão e diminui o risco de cair numa tirania. No fim das contas, o objetivo de um bom governo para ele é claro: garantir segurança, paz e, principalmente, a liberdade dos cidadãos. Então, para a gente amarrar as pontas, a análise que ele faz da Bíblia mostra como textos e instituições, mesmo sagrados, podem ser ferramentas políticas, usadas para controlar, baseadas em interesses bem humanos e, muitas vezes, no medo. E o tratado político pega esse mesmo realismo sobre nós, seres humanos, para pensar um Estado que funcione de verdade, que reconheça nossas paixões e nossa razão e que busca organizar a sociedade para ter mais segurança e liberdade para todos. Exatamente. E isso deixa a gente com uma provocação final, né? Qual seria? Se até algo tido como absoluto e imutável, como a Bíblia, pode ser entendido como um produto da história, moldado por poder, por interesses, será que a gente não deveria usar essa mesma lente crítica para olhar outras coisas, outras crenças, instituições, normas sociais que hoje parecem tão absolutas, tão naturais, inquestionáveis? O que mais na nossa sociedade a gente aceita sem questionar, mas que talvez seja também uma construção com seus próprios interesses e mecanismos de poder escondidos? Fica aí a reflexão.